tenhamos compaixão das pobres almas do purgatório. Maria Santíssima, Mãe e Consoladora do Purgatório. Maria pode socorrer as almas. Meditação para o dia 21 de novembro. Escreve Santa Brígida nas suas revelações. Um dia disse-me a Virgem Santíssima: Eu sou a Rainha do céu, eu sou a Mãe de misericórdia e o caminho por onde voltam os pecadores a Deus. Não há pena no purgatório que não se alivie e que por mim não se torne menor do que se o fora sem mim. Outra vez, a santa ouviu Jesus dizer à sua mãe: Tu és minha mãe, és a rainha do céu, és a mãe de misericórdia, és o consolo dos que estão no purgatório e a esperança dos pecadores na terra. A providência maternal de Nossa Senhora se estende sobre seus filhos na terra e no purgatório. Ela nos socorre e ajuda até depois da morte nas chamas expiadoras. É uma verdade de fé que as almas do purgatório podem ser não só aliviadas em seus padecimentos, mas até libertadas das chamas expiadoras pelas orações, satisfações e boas obras, e pelo santo sacrifício da missa, enfim, pelo sufrágio dos vivos. Todavia, a Igreja nada definiu sobre o socorro que possam os santos do céu dar às almas padecentes. Não houve necessidade de uma definição, porque o que os hereges contestaram desde Lutero principalmente foi o sufrágio dos vivos e até a existência do purgatório. Quem, entretanto, pode negar que a Igreja triunfante possa auxiliar a Igreja padecente? Segundo Santo Tomás de Aquino, duas coisas concorrem para que o sufrágio dos vivos aproveitem aos mortos: a caridade que une a todos e a intenção que têm eles de socorrer os mortos. Quanto ao primeiro, nenhum meio existe maior de um vínculo de caridade que o santo sacrifício da missa, o sacramento que é o vínculo dos fiéis da Igreja. Quanto à outra oração, tem a vantagem de levar nossa intenção diretamente a Deus, quando se invoca a divina misericórdia. Ora, quem pode negar que os santos do céu, já purificados, possuam a caridade em estado de perfeição na glória e a intenção reta de ajudar as benditas almas sofredoras? Quem, melhor do que eles, conhece o sofrimento daquelas almas? Não há dúvida, os santos na glória podem e socorrem as almas do purgatório, quanto mais a rainha dos santos. Contestaram alguns com subtilidades teológicas que Maria nada poderia fazer pelas almas entregues à justiça divina no purgatório. Segundo o piedoso padre Faber, alguns autores pretendem que a Santíssima Virgem não pode ajudar as almas do purgatório, senão de uma maneira indireta, porque não está mais em estado de satisfazer por elas. Não gosto de ouvir isso. Não gosto que falem de uma coisa que nossa terna mãe não possa fazer. Pois se Maria tem todo o poder no céu e na terra, se é mãe dos remidos, mãe de Deus, não há de poder socorrer como e quando queira os seus filhos da Igreja padecente? Sim, não há teólogo seguro que o conteste, e a tradição de tantos séculos confirma essa consoladora verdade. Maria socorre seus fiéis servos depois da morte. Estende até o purgatório seu manto protetor de mãe e refúgio dos pecadores. Como socorre Maria as almas sofredoras? Há muitas maneiras do poder misericordioso de Maria socorrer as benditas almas padecentes. O primeiro meio e mais frequente, diz o padre Terrien, é o pensamento e a vontade que inspira aos fiéis ainda vivos neste mundo de orar, sofrer e trabalhar pela libertação das pobres almas. Quantos devotos de Nossa Senhora não sentem de repente uma inspiração, um desejo de sufragar os seus mortos queridos, ou o desejo de trabalharem pelo sufrágio do purgatório? É a Mãe Bendita quem inspira esses bons desejos e resoluções. Não tem ela nas mãos os corações de seus filhos?
Um dia, um santo irmão, coadjutor da Companhia de Jesus, orava fervorosamente diante de uma imagem da Virgem Imaculada. Enquanto rezava, veio-lhe um certo escrúpulo do pouco zelo que tinha em orar e sufragar as almas do purgatório. Uma voz misteriosa lhe disse então: meu filho, lembra-te dos defuntos. Sim, minha mãe, eu farei doravante, respondeu o piedoso irmão, e desde aquele dia se entregou às boas obras e sacrifícios e orações pelas almas. Quantas vezes Nossa Senhora, em tantas revelações particulares, pediu orações pelos mortos. Ainda em Fátima, recomenda aos pastorinhos a jaculatória: meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, aliviai as almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas. Maria, pois, ajuda os fiéis do purgatório, inspirando o sufrágio aos seus filhos da terra, e depois, oferecendo por essas almas cativas, não as satisfações atuais, pois no céu não há sofrimento nem expiação, mas o que ela padeceu e mereceu neste mundo. Haverá maior tesouro depois dos méritos de Cristo que os méritos de Maria? Maria Santíssima, pois, por esses dois meios, pode e realmente socorre as almas. A Igreja, na sua liturgia, confirma essa piedosa crença e essa verdade consoladora quando assim ora na missa dos defuntos. Ó Deus, que perdoais aos pecadores e desejais a salvação dos homens, imploramos a vossa clemência por intercessão da bem-aventurada Maria sempre Virgem e de todos os santos em favor de nossos irmãos, parentes e benfeitores que saíram deste mundo, a fim de que alcancem a bem-aventurança eterna. Por terem as almas maior precisão de socorro, escreve Santo Afonso de Ligório: empenha-se a Mãe de Misericórdia com desejo ainda mais intenso em auxiliá-las. Elas muito padecem e nada podem fazer por si mesmas. Diz São Bernardino que Maria desce ao cárcere do purgatório, onde tem certo domínio e poder para aliviar e libertar essas esposas de Jesus Cristo. Traz alívio às almas. Aplica-lhes o santo a palavra do eclesiástico. Caminham por sobre as ondas do mar. Compara as ondas às penas do purgatório, porque são transitórias e por isso diferentes das do inferno, que nunca passam. Chama-as ondas do mar porque são penas muito amargas. Os devotos da Virgem, aflitos com essas penas, são por ela visitados e socorridos frequentemente. Eis, pois, como socorre Maria as almas do purgatório. Nossa Senhora do Carmo, Mãe do Purgatório. As aparições da Virgem Misericordiosa a São Simão Stalker e ao Papa João XXII são muito conhecidas, e hoje a piedade de toda a Igreja tem na devoção à Virgem do Carmo um motivo para chamar a Nossa Senhora Mãe e Rainha do Purgatório. Diz a Mãe de Deus a São Simão: recebe, meu querido filho, este escapulário da tua ordem como sinal distintivo da minha confraria e prova de privilégio que obtive para ti e para os filhos do Carmo. Aquele que morrer revestido do escapulário será preservado das penas do outro mundo. É um sinal de salvação, uma defesa nos perigos, o penhor de paz e proteção especial até o fim dos séculos. Promete a Virgem a proteção aos seus fiéis devotos do escapulário. Essa promessa foi confirmada 70 anos depois, após uma revelação feita por Maria ao Papa João XXII. Declarou esse pontífice numa bula que, estando em oração, Maria lhe apareceu e disse: João, vigário de meu filho, és devedor da alta dignidade a que chegastes a mim, que pedi por ti. Eu te livrei dos laços dos teus adversários. Espero de ti uma confirmação da ordem do Carmo, que me foi sempre especialmente dedicada. Se entre os religiosos ou confrades, quando morrerem,
se acharem alguns cujos pecados tiverem merecido o purgatório, eu descerei como terna mãe no meio deles, no sábado que seguir a sua morte. Livrarei aqueles que eu lá encontrar e os levarei à montanha santa, a feliz morada da vida eterna. É Maria revelando-se mãe carinhosa das almas do purgatório. A arte cristã sempre representa a Virgem do Carmo, estendendo o seu escapulário sobre o purgatório, onde as almas, em meio das chamas expiadoras, levantam os braços e olhos suplicantes, implorando a misericórdia da boa mãe e procurando no escapulário um meio de saírem das chamas. Como isso é significativo e simbólico! Não é essa a missão da Virgem Santíssima? Consolo e alívio e libertação do purgatório, e o que encontram com segurança os devotos verdadeiros de Maria Santíssima? Podemos crer no grande privilégio dos carmelitas. A Sagrada Congregação das Indulgências, em 1º de dezembro de 1886, decidiu: seja permitido aos padres carmelitas pregarem ao povo que se pode crer piedosamente na assistência que esperam os irmãos e confrades da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo, a saber, que esta Senhora ajudará com suas orações contínuas e sufrágios e méritos e com uma proteção especial depois da sua morte, principalmente ao sábado, dia que lhe está consagrado pela Igreja, aos irmãos e confrades falecidos na caridade, com a condição de que tenham levado durante a vida o escapulário, guardado a castidade de seu estado, rezado o ofício parvo, ou, se não puderem rezá-lo, que hajam observado os jejuns da Igreja e abstido de carne nas quartas e sábados. Este decreto foi publicado em Roma em 15 de fevereiro de 1615 pelo Santo Ofício. Ora, não é a Igreja confirmando a consoladora doutrina da assistência e proteção de Maria sobre o purgatório? Invoquemos sempre a Mãe querida das pobres almas do purgatório. Sejamos devotos da Virgem do Carmo e do Santo Escapulário. Exemplo: Maria liberta as santas almas nas suas festas. Diz o venerável Dionísio Cartusiano que a cada ano, nas grandes festas, a Mãe de Deus desce ao purgatório e liberta muitas almas do sofrimento, levando-as para a glória, sobretudo nas festas da Páscoa, do Natal e da Assunção. São Pedro Damião conta a propósito um caso que diz ter ouvido de um sacerdote fidedigno. Vou traduzi-lo do latim tal como o deixou escrito São Pedro Damião. Uma mulher em Roma entrou no dia da Assunção na basílica erigida em honra da Santíssima Virgem no Capitólio. Grande foi a sua surpresa ao ver ali uma das suas vizinhas, que um ano antes havia morrido. Não podendo se aproximar dela pela multidão que enchia o templo, foi esperá-la ao sair da igreja numa das ruas estreitas da cidade, por onde havia de passar. Não és Mariazinha, minha vizinha? Lhe perguntou, que morreu há cerca de um ano. Sim, sou eu mesma. E como estás aqui? E Mariazinha confessou que havia sofrido muito no purgatório por umas faltas da meninice e acrescentou: hoje, porém, a rainha do mundo rogou por mim e tirou a mim e a muitas outras almas do lugar de expiação, e é tão grande o número das almas libertadas que sobrepuja aos habitantes de Roma. Eis porque visitamos em ação de graças os lugares consagrados à nossa gloriosa rainha. E como prova da verdade da aparição, anunciou que a sua amiga dentro de um ano morreria também, o que de fato aconteceu. Santa Francisca Romana, favorecida com tantas visões, completou também, num dia da Assunção, o triunfo de Maria e uma multidão de almas libertadas do purgatório pela intercessão da Mãe de Misericórdia.